Salve rapaziada gamer, eu sou o Gol e sejam bem-vindos ao Games with Gol. Bom família, hoje o cara do nosso vídeo hoje é nada mais nada menos que o menininho aqui ó, PlayStation 4. Cara, o que a gente vai falar sobre o PlayStation 4? Eu pensei em fazer um vídeo opinativo, um vídeo de bate-papo, troca de ideia. A gente vai falar um pouco sobre o que foi o PlayStation 4, o que foi não, né? O que foi e o que é o PlayStation 4, porque o PlayStation 4 ainda tá inativa, mesmo com o PlayStation 5 lançando. Então a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre o histórico, o que a Sony fez, que fez realmente o console ser esse sucesso todo. Então, primeiramente, se inscreva no canal, me segue no Instagram, me segue no TikTok, que eu já estou produzindo conteúdos pra lá. Antes nos vídeos eu falava que eu ia produzir em breve, já estou produzindo, já tem coisa bem legal lá. Entra lá, me segue, dá um like, comenta se você gostou dos conteúdos lá. E vamos pro tema do vídeo. O tema do vídeo hoje é sobre o PlayStation 4, cara, como eu havia falado antes. Eu fiz uma reflexão aqui e pensei, cara, acho que seria legal um vídeo dando opinião sobre a história do PlayStation 4, assim, o que o PlayStation 4 deixou de legado. E principalmente o que a Sony aprendeu com a geração do PlayStation 3 e posteriormente com a geração do PlayStation 4. Então vamos trocar um pouco uma ideia sobre isso. Bom, primeiramente, na geração de consoles do PlayStation 3, Xbox 360 e Wii, a sétima geração de consoles, realmente a Sony veio com uma estratégia que foi um pouco arrogante, no meu ver. Ela veio com uma arrogância em cima do PlayStation 3, principalmente em relação ao sucesso que o PlayStation 1 e o PlayStation 2 tinham feito. Então o PlayStation 1 foi um estouro, a Sony entrou já no mercado dos games dominando tudo e, cara, fazendo muito bonito. E o PlayStation 2 foi o fenômeno, todo mundo sabe o que é. Não só aqui no Brasil, como no mundo. Então eu acho que ela entrou na geração PlayStation 3 com o nariz um pouco empinado. Então ela veio com discursos e narrativas assim que realmente não fazem muito sentido. Trouxe um console caro, que se eu não me engano era $600 ou $500, alguma coisa, eu vou botar aí no vídeo pra vocês. In North America, the PlayStation 3 will be available at retail on November 17th, 2006. The 20GB PlayStation 3 will retail for $499 US dollars and 549 Canadian dollars. And the 60GB PlayStation 3 for $599 US dollars, 659 dollars Canadian. Pô, que é um preço assim, já é impraticável hoje em dia, imagina na época, sabe? Então, um preço impraticável, um console com um kit de desenvolvimento, assim, um hardware que era muito difícil, era muito mais difícil que o Xbox 360, por exemplo. Diferia muito, e eu tenho até um exemplo aqui na coleção, cara, eu erro toda hora essa mão. Exemplo na coleção do Bayonetta 1, por exemplo, que eu vi assim na prática, como é diferente, como foi diferente pros produtores, principalmente na época do Bayonetta 1, que é mais ou menos, acho que 2009, 2008, que é, querendo ou não, o comecinho da geração, já tinha uns 3 anos de geração, mas querendo ou não, é o comecinho, como os desenvolvedores tiveram dificuldade em muitas produtoras e muitos jogos para poder desenvolver os jogos PlayStation 3, porque era um kit de desenvolvimento difícil, era muito mais difícil que o do Xbox 360. Então o Bayonetta, por exemplo, roda porcamente no PlayStation 3, assim. É tudo travado, um FPS caindo, cara, é complicado. Eu joguei a primeira vez e falei, cara, esse é o desempenho do Bayonetta mesmo ou é o Bayonetta do PlayStation 3? Aí eu fui olhar mais vídeos pesquisando e realmente é o desempenho do Bayonetta do PlayStation 3, então é difícil, sabe? Então ela veio com algumas políticas assim meio, putz, que não ficaram legais, cara, que realmente pegaram mal no começo da geração e que fez o Xbox 360... Claro que o Xbox 360 tem seus méritos, eu tenho o Xbox 360 aqui, dá pra você ver ali na coleção. Eu amo o Xbox 360, eu acho um console genial, mas realmente esse fator foi determinante também pro Xbox passar à frente do começo pro meio da geração, assim, e realmente rushar na frente, assim, de vendas e de popularidade muito grande. É claro que depois a Sony foi consertando os erros. Ele fez até uma troca de logotipo, assim, que tinha aquela logo do Homem-Aranha, né, do Sanheim. Aí depois trocaram para uma logo diferente, lançaram o PlayStation 3 Slim e o Super Slim, que abateu o preço significativamente. Começou a sair os jogos exclusivos que vinham explorando todo o potencial do PlayStation 3, que foi um fator determinante também. Então, depois a Sony foi chegando, acabou passando o Xbox 360 em vendas no final da geração, mas foi uma geração que a Microsoft foi, cara, o calcanhar de Aquiles do PlayStation 3, assim, foi um negócio tenso pra Sony, porque ficou difícil, sem contar o Wii que desbandou na frente, foi realmente, em termos de vendas, foi o vencedor da geração, assim, que foi... Mas o Wii veio com uma proposta diferente, eu acho que os dois rivais mesmo de geração eram o PlayStation 3 e o Xbox 360. Então, aí a Sony veio pro PlayStation 4 e eu tava vendo esses dias a E3 de 2013, uma E3 pra mim que é uma das melhores E3 que tem, que a Sony deu várias alfinetadas na Microsoft. In addition to creating an amazing library of new titles on PlayStation 4, we're equally focused on delivering what gamers want most, without imposing restrictions or devaluing their PS4 purchases. For instance, PlayStation 4
won't impose any new restrictions on the use of PS4 gamers. It's a good thing. We believe in the model that people embrace today with PlayStation 3 and continue to demand. Just heard you there. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected online to play. Or for any type of authentication. If you enjoy playing single-player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. A Microsoft, eu acho que também teve essa mesma síndrome de Sony durante o PlayStation 3 com o Xbox One. Não que o Xbox One seja um console ruim, mas acho que a Microsoft, durante o anúncio e querendo lançar seu novo console depois do 360, acabou ficando meio deslumbrada com o sucesso do 360 e acabou querendo impor políticas que, acredite ou não, a gente vê a Microsoft hoje pró-consumidor, assim, com vários serviços, eram coisas totalmente anti-consumidor na época. Então, ter que estar conectado na internet a todo momento para poder jogar. Então, um cara, por exemplo, que estava numa cidade que a internet é ruim ou que toda hora cai, não ia conseguir jogar, ia ser um negócio complicado. Você não ia poder emprestar jogos para seus amigos, emprestar jogos para quem você quiser. Então, eram políticas assim difíceis. O Xbox One saiu custando $500, $100 a mais por causa do Kinect. Xbox One will launch this November in 21 markets around the world at $499 in the US and 499 euros in European markets and 429 pounds in the UK. Eu tenho um Kinect do 360, eu acho que na época era uma inovação legal, era uma coisa maneira, mas durante o Xbox One o hype já tinha ido embora, né, cara? Essa é a realidade, assim, o Kinect já não era tão bem quisto como era na época do 360. Então, com esses erros da Microsoft que me lembraram muito os erros da Sony durante a época do PlayStation 3, a Sony acabou aprendendo com os erros e na hora de anunciar o PlayStation 4, aproveitou dos erros da Microsoft, deu as alfinetadas durante a E3, falando sobre emprestar jogos. Tem aquele vídeo clássico também de um cara emprestando pro outro o jogo do PlayStation 4 para demonstrar que o PlayStation 4 podia emprestar jogo. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation 4 veio custando $400, $100 a menos que o Xbox One, querendo ou não, faz muita diferença. And will continue to offer the best value on the market. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. E não tinha Kinect, né? Então não tinha nada assim. E sem contar que a Microsoft obrigava as pessoas a comprar o Xbox One com Kinect. Então, no começo da geração, quando o Xbox One saiu, não tinha bundle sem o Kinect. Então, assim, você tinha que pagar $100 a mais, não importava o que você achava, entendeu? Esse era o problema. Então, acabou que a Sony também deu essa sorte da Microsoft ter vacilado. Então, o PlayStation 4 já começou um pouco mais popular, porque aquilo ali pegou muito pros fãs. E eu lembro na época que todo mundo escorraçando a Microsoft. E a Sony acabou aproveitando isso e também aprendendo com os erros. Também, como eu disse que a Microsoft teve seus méritos na geração passada, a Sony também teve seus méritos durante essa geração, porque aprendeu com os erros do lançamento do PlayStation 3 e acabou lançando o PlayStation 4 mais pró-consumidor, mais... eu não diria pró-consumidor, assim, porque hoje pró-consumidor a gente entende muito como a Microsoft, né, com serviços e tal, mas assim, mas fazendo políticas que não foram tão arrogantes e agressivas quanto o do PlayStation 3. Então trouxe um console bonito, um controle bonito, diferente do Six Axis e do DualShock 3, que realmente era um controle que eu até hoje acho meio esquisito, assim, porque ele é meio pequeno, meio leve e não traz tantas novidades em relação do DualShock 2, ele é realmente um DualShock 2 sem fio. Então, trouxe o DualShock 4, que é muito bom,
console bonito, trouxe um hardware fácil de desenvolver, um hardware muito mais simples. Então, eu acho que foram pontos que a Sony viu que no PlayStation 3 deram muito problema de desempenho de jogos e realmente falaram assim, ó, vamos simplificar o kit de desenvolvimento do PlayStation 4, o hardware, para os produtores poderem ter paz para poder desenvolver. E realmente saíram jogos muito parelhos do PlayStation 4 e do Xbox One. Eram jogos que tinham desempenhos parelhos. Depois, na geração PlayStation 3, mais pra frente, os jogos acabaram ficando meio parelhos. Mas o do Xbox 360 sempre rodava um pouquinho melhor, porque era mais fácil, os desenvolvedores tinham mais facilidade. No PlayStation 4 isso acabou. Então a Sony acabou embalando alguma série de acertos com o PlayStation 4 que foram bem interessantes, que eu acho que foi um aprendizado muito grande da Sony em relação ao PlayStation 3, que ela tomou muita porrada. E eu acho que foi o que aconteceu com a Microsoft agora também, que ela tomou muita porrada no começo da geração. Então é legal porque o PlayStation 4 realmente ganhou essa popularidade, porque a Sony realmente aprendeu. A Sony trouxe coisas novas, coisas que também são bem raízes do PlayStation 1 e do PlayStation 2, que realmente fogem daquela imagem de arrogância que a Sony ficou durante a última geração. Então a Sony continuou com sua política de apostar em desenvolvedoras, em produtoras de games que trouxeram, assim como no PlayStation 3, exclusivos muito bons, só que como ficou manchado o PlayStation 3 naquela época por aqueles problemas, mesmo saindo muitos jogos bons, a biblioteca de jogos do PlayStation 3, principalmente exclusivos, é absurda, mas realmente manchou um pouco a história do PlayStation 3 por causa de todos aqueles problemas. Mas o PlayStation 4, sem ter essa mancha, foi um estouro, foi assim, sendo popular desde o começo, diferente do PlayStation 3, e com os jogos que teve, é um absurdo, assim, lançaram jogos excepcionais, exclusivos, né, que são das produtoras da Sony. Então a Sony continuou nesse esquema dela, né, nessa política dela, que realmente, se você for parar pra pensar, não é tão pró-consumidor igual as políticas que a Microsoft tá exercendo hoje em dia, mas realmente são jogos muito bons, cara, são jogos que são, assim, marcantes. E aí a Microsoft acabou tendo que correr atrás durante essa geração do PlayStation 4 agora e acabou adotando uma política meio antagonista com essa da Sony. Ele acabou comprando estúdios agora, mas realmente ela acabou investindo mais em streaming, né, em serviços, que pro consumidor acaba sendo mais vantajoso do que pagar 250, 300 reais por jogo, pagar 15 reais, 40 reais, 30 reais num serviço de streaming para jogar vários jogos. Realmente é uma parada que vale mais a pena. Mas realmente um dos pontos fortíssimos do PlayStation 4 foi isso, cara. O aprendizado dos erros por parte da Sony, que viu que não dá pra ser arrogante, não dá pra ficar com o nariz empinado, tem que aprender com os erros. Porque realmente o PlayStation 4 veio diferente do PlayStation 3, eles vieram com outra cabeça. Que tem que ter um kit de desenvolvimento, um hardware que seja fácil para os desenvolvedores, facilitar a vida do desenvolvedor, cara. Para o jogo sair melhor, o jogo rodar melhor, entendeu? E, claro, a política de produtoras, assim, de exclusivos. Eu até separei alguns jogos aqui da coleção que eu tenho exclusivos, que são exemplos de jogos maravilhosos, cara, que lançaram na época do PlayStation 4. E eu acho que é o grande legado do PlayStation 4 e da Sony, essa política de grandes jogos exclusivos, que é uma coisa assim que todo mundo espera. Então, jogos muito populares, jogos muito, muito bons, jogos de campanha, jogos single player, entendeu? Hoje que nós estamos numa onda de jogos muito multiplayer, muito Battle Royale, essas coisas, a Sony ainda aposta no single player, no clássico single player, que realmente funciona porque são jogos excelentes, não tem pra onde fugir. Então separei alguns jogos aqui pra vocês pra mostrar o que o PS4 deixa de legado, de jogos. Então vamos ver. Temos, cara, por um exemplo, Marvel Spider-Man, um jogo, mano, excepcional, um dos melhores jogos de super-herói que tem, que bebe bastante da fonte do Batman Arkham, como eu falei no G-Rank do Batman Arkham aqui. Mas é um jogo excepcional, sabe? É de uma produtora que já vinha produzindo jogos muito bons, a Insomniac, que é muito boa. Então, assim, mais uma vez, é um investimento da Sony dentro das produtoras que realmente deu resultado, porque o jogo foi um estouro. Mais pra frente, depois, né, quando lançaram o PlayStation 5 e até tem PlayStation 4, eles lançaram o Spider-Man Miles Morales, que eu não tenho aqui, eu tenho que pegar pra coleção ainda. Bloodborne, cara, que é da From Software, que é, mano, meio Souls-like, né? Então, assim, eu ainda não zerei esse jogo, mas meu irmão zerou e várias pessoas me falam que é um jogo maravilhoso, é um dos melhores exclusivos do PlayStation. Então, assim, realmente aí a Sony já é uma coisa diferente. Aí a Sony, vamos dizer, encomendando o jogo exclusivo para uma third party, né? O que de vez em quando acontece. Mas realmente, cara, é um jogo sensacional também, querendo ou não é exclusivo, mas não é de produtora da casa, da Sony, mas é um exclusivo.
Ghost of Tsushima, que beleza, muita gente fala que esperava mais, muita gente acabou criando um hype grande pelo Ghost of Tsushima e acabou decepcionando algumas pessoas, mas querendo ou não, cara, é um jogo excepcional, cara, um jogo lindo. Tem seus problemas? Tem seus problemas, assim como nenhum desses jogos que eu citei aqui é perfeito, mas é um jogo bom, cara. É um jogo que realmente, pô, e de uma produtora que eu particularmente sou apaixonado, que é a Sucker Punch, produtora do Infamous, que, mano, são jogos excepcionais, é uma produtora sensacional, mais uma produtora da casa, da Sony, que é da Sony, e que realmente fez um jogo excepcional, cara. Então, é mais um legado que o PlayStation 4 deixa. Aqui, não preciso falar nada, né, God of War, né, mano? Pô, God of War não tem como, agora repaginado pela Santa Mônica, agora dentro da mitologia nórdica, que, mano, é um jogo excepcional, cara, um jogo excepcional, com a pegada mais action RPG, assim, do que um hack and slash, propriamente dito, mas, pô, genial, cara, entendeu? Então, assim, a Sony realmente investiu e trouxe jogos muito bons, cara, esse aqui, pra mim, é uma obra-prima, cara, Uncharted 4, Thief's End, mano, maravilhoso, maravilhoso, entendeu? É o melhor Uncharted pra mim. Então, assim, de 3 Uncharted lançados no PlayStation 3, pra mim o do PlayStation 4 é o melhor, entendeu? Então, realmente, a Sony veio forte, cara. Veio forte. O PlayStation 4 com muito jogo bom. Cara, Infamous Second Son. Muita gente acha esse jogo pior do que os outros dois. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu realmente amo muito a série, a franquia Infamous. Eu gosto muito desse jogo. Os gráficos, cara, esse jogo foi lançado praticamente no lançamento do PlayStation 4. O jogo, se não me engano, é de 2014. O PlayStation 4 foi lançado no final de 2013. Cara, esse jogo é bonito até hoje, esse jogo me impressiona até hoje. Nós estamos em 2021, já tem PlayStation 5 aí. Então são jogos feitos com muito esmero, cara, com muito carinho, entendeu? É uma coisa assim que realmente a Sony apostou e deu certo. Tanto é que o PlayStation 4 é o sucesso de venda que tem. E pra finalizar, pra mim, o melhor exclusivo do PlayStation 4, The Last of Us Part 2. Que é, cara, depois do sucesso do The Last of Us de PlayStation 3, que é maravilhoso. Pra mim, esse aqui é ainda melhor. Cara, é um show, assim, de gráfico, de história, de dublagem, gameplay. É um jogo excepcional. Então, assim, a Sony viu que o que ela acertou no PlayStation 3 foi realmente esse aporte de exclusivos grande. Mas tinha errado no começo nas suas políticas e realmente manchou, e ela perdeu grande parte do tempo da geração correndo atrás desse prejuízo. Agora no PlayStation 4, ela veio só com os ganhos, né, com os bônus disso, que não errou no que errou com o PlayStation 3, trouxe os exclusivos maravilhosos e, cara, foi um sucesso. Ela viu que essa estratégia é a estratégia que tem que ser feita. É claro que agora com o mercado se renovando em relação a streamings, muito por causa da Microsoft, eu ainda acho que essa política da Sony ainda vai reinar por bastante tempo, porque o pessoal realmente, cara, gosta muito, e eu particularmente espero que reine muito, porque são jogos muito bons. É claro que a Microsoft também tem jogos muito bons, Gear 4, Gear 5, o Halo 5, o Halo Infinite que vai lançar agora também. Mas assim, a Microsoft realmente se destaca por isso, então foi um legado do PlayStation 4 assim que ficou muito evidente. E isso realmente me deixa feliz, cara, porque a gente teve vários jogos bons, vários jogos, cara, obras-primas, assim, jogos que valem muito a pena ser jogados, jogos muito bons. Então, e eu fico feliz que a Sony aprendeu com os erros do PlayStation 3 e do PlayStation 4. Agora, do PlayStation 4 pro PlayStation 5, a geração ficou meio esquisita, né? Porque não dá pra gente tirar muitas conclusões por causa do tudo que a gente tá vivendo aí no mundo. Não foram lançados muitos jogos exclusivos. O Returnal saiu agora. Você tem o Spider-Man Miles Morales, né? Tô falando dos exclusivos do PlayStation 5. Não saíram muitos ainda porque realmente a produção tá difícil. Essa época de tudo que tá acontecendo aqui. Então, a gente ainda não pode tirar algumas conclusões de como a Sony entrou nessa geração. Eu acho que ela entrou com a pegada mais PlayStation 4 do que PlayStation 3. Não acho que a Sony tenha tido ações arrogantes em relação ao PlayStation 5. Mas temos que ver ainda, quando tudo se normalizar, como que o PlayStation 5 vai seguir na geração. Porque eu acho que o PlayStation 4 ainda tá reinando bastante em alguns lugares, principalmente países como o Brasil, onde não tem estoque e quando tem é muito caro. Tanto é que eu também não tenho o PlayStation 5 ainda, queria muito ter, mas realmente tá muito caro ainda e não tá tendo nem estoque direito. Então essa foi a reflexão que eu queria fazer com vocês, rapaziada, do legado do PlayStation 4. Então, família, esse foi basicamente o vídeo que eu queria falar com vocês. Analisar o que foi o legado do PlayStation 4 para a indústria de games. Então, o que foi mais ou menos o legado do PlayStation 4, para resumir agora no final do vídeo. A Sony aprendendo com os erros em relação ao PlayStation 3. Trouxe, cara, novidades legais, voltou às raízes em muitos outros pontos, que realmente no PlayStation 3 ela tinha sido arrogante, tinha sido nariz em pé, então ela realmente não veio com esse pé na porta. Ela foi entrando, vendo o que os fãs queriam, e realmente
investiu numa estratégia que é muito boa. Então, esse pra mim foi o principal legado. Ver que a Sony aprendeu com os erros dela, consertou tudo que ela tinha feito de errado com o PlayStation 3, conseguiu aproveitar a geração por inteiro, tanto é que o PlayStation 4 é um estouro de vendas, conseguiu aproveitar por inteiro, cara, porque não teve, assim, teve, claro, um erro ali ou outro, alguma, você pode criticar, mas assim, não teve um erro estardalhaço, assim, gigante como no PlayStation 3, então ela foi homogênea durante toda a geração, executando a sua estratégia de produzir jogos exclusivos bons, produzir jogos exclusivos que valham a pena, investindo nas suas produtoras. Então acho que são esses os legados mais ou menos do PlayStation 4 que o PlayStation 5 acabou levando. A estratégia do PlayStation 5 é a mesma, se você for parar pra pensar e pra reparar, entendeu? Então acho que é isso mais ou menos que o PlayStation 4 deixa pra gente, tanto é que foi o grande vencedor da geração, assim, porque foi o que mais vendeu, o mais popular, o que na minha opinião trouxe os melhores jogos, não querendo desmerecer o Xbox One é um excelente console também, mas eu acho que nessa geração agora, na 9ª geração de consoles, a Microsoft tem que correr atrás, então isso prova que a Sony realmente deslanchou assim na 8ª. Então, rapaziada, foi mais ou menos isso. Se vocês gostam desses vídeos mais opinativos, com a reflexão acerca da indústria dos games, ou sobre algum jogo, alguma série, deixem aí nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se inscreve no canal, segue no Instagram, segue no TikTok, tá tendo conteúdos bem maneiros lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu sou o Go e vamos trocar ideia sobre games juntos. Valeu!